pessoal, espero que todos estejam bem. O nosso grupo, composto por mim, Natasha, Cálita, Yasmin, Rosicléia e Rafael, iremos trazer informações de extrema importância sobre o contrato de depósito, que foi o nosso tema. O contrato de depósito está disposto entre os artigos 627 ao 652 do Código Civil. Sendo assim, o que é que se entende, por contrato de depósito? Ele resulta-se quando o depositante entrega ao depositário um objeto móvel, para que ele fique sob sua guarda, até que no caso, o depositante solicite a restituição, a devolução da coisa, no caso, um objeto móvel. Inclusive, o artigo 627 do CCC vai explicar justamente isso, em que, pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame ou peça, a restituição desse objeto móvel. Sendo assim, é imprescindível destacar características do contrato de depósito, sendo elas, real, temporário, gratuito ou oneroso, unilateral ou bilateral. A característica real é quando se efetiva com a entrega do bem imóvel, exceto se caso o depositário já possuía, já estava com o bem imóvel, no caso a coisa, o objeto. Já o temporário é quando ao final do contrato, quando o contrato vai ser finalizado, o bem, o objeto, móvel deve ser restituído, deve ser entregue de volta. E o gratuito, que em regra é o que deve ser mais utilizado no contrato, e o oneroso vai ser uma exceção. Então, o gratuito, é quando houver uma estipulação contraditória ou se o depositário pratica por profissão, este contrato de depósito não será considerado como gratuito. Já o oneroso, deve ser estipulado em contrato, o depositário recebe uma remuneração, um pagamento pelo serviço, que é o caso de peço para lavar o carro, Vai realizar um serviço, mas eu tenho que pagar por aquele serviço, E por fim, unilateral ou bilateral também é considerado uma característica do contrato de depósito, em que, em regra, esses contratos eles devem ser unilateral, pois obriga somente o depositário a guardar e entregar, restituir o bem. Então, só existe uma obrigação. Já o bilateral é quando se admite que tem uma remuneração, ou seja, ambas as partes possuem obrigações diante do contrato. De acordo com o artigo 629, o depositário tem a obrigação de guardar e conservar a coisa depositada como se fosse sua, não podendo transferi-la a outros depositários sem autorização. E ele pode também contar com a ajuda de auxiliares. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação de coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como restituí-la com todos os frutos e acrescido quando o depositante exigir. Aqui eu trouxe um exemplo de frutos acrescidos. Eu, como depositário, recebo do meu amigo depositante algumas cabeças de gado. Eu sou o depositário e estou cuidando dos animais para meu amigo depositante. No final de determinado período, o depositante solicita de volta os animais. Mas imagine nós, que nesse período nasceram alguns filhotes. Nesse caso, eu devo ou não restituir todas as cabeças de gado, inclusive os filhotes nascidos? De acordo com o artigo 629, sim, eu devo restituir os bens com todos os frutos e acrescidos.
As obrigações do depositante determinam as responsabilidades e deveres desse contratante em relação ao depositário, aonde o depositante ele vai transferir o bem para o depositário e vai possuir as obrigações a serem cumpridas. Nesse segmento, o nosso Código Civil, ele apresenta as obrigações que devem ser cumpridas pelo depositante. Em primeiro lugar, nós temos o artigo 628 do Código Civil, parágrafo único, que diz: se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajustes, será determinada pelos usos do lugar e, na falta destes, por arbitramento. Ou seja, o depositante, ele deve remunerar o depositário, exceto se o depósito for gratuito. Então, ocorre esse direito do depositário de remuneração pelo serviço de guarda e conservação do bem depositado, aonde o depositante, ele deve pagar nos termos, usos e condições do contrato. Além disso, nós temos o artigo 643 do Código Civil, que diz que o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. Ou seja, o depositante, ele deve arcar com as despesas de restituição e conservação, sendo obrigação do depositante, mesmo no depósito oneroso, ressarcir o depositário. E aí, para entender melhor os prejuízos que vieram de um depósito, nós podemos imaginar, por exemplo, que o depositante ele deixa o seu animal de estimação com o seu vizinho. E aí, nesse caso, o animal danifica o sofá da casa, né, daquele vizinho. Nesse caso, o depositante ele irá indenizar os estragos feitos pelaquele animal. E por último, nós temos o artigo 644, que diz que o depositário poderá reter o depósito até que ele pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Então, diante de todas essas responsabilidades do depositante, enquanto ele não cumprir as suas obrigações, ele não poderá reclamar a devolução da coisa que lhe foi depositada, devendo o depositante remunerar o depósito oneroso, ressarcir essas despesas com a conservação e a restituição ou indenizar os prejuízos causados pela coisa depositada. As espécies do depósito, de acordo com o Código Civil, o depósito pode ocorrer de 3 maneiras, sendo eles voluntário, necessário e judicial. O depósito voluntário ocorre quando as partes entram em um acordo livre e espontâneo, sem nenhuma imposição de circunstâncias extraordinárias ou uma ordem judicial, sendo realizado por uma simples vontade das partes envolvidas, em que o depositante escolhe entregar seu bem ao depositário para que ele o guarde e o devolva nas condições acordadas. Essa classificação de depósito está regulamentada no artigo 627, 628 e 629 do Código Civil, o qual é uma relação onde ambas as partes concordam com os termos e as condições do contrato de depósito. Especifica também que o depositário não é obrigado a guardar o bem se ele não estiver em condições adequadas de ser guardado, e regula a devolução do bem e a responsabilidade do depositário por danos ou perda. Um exemplo é uma pessoa que deixa um objeto de valor em um cofre bancário para a guarda sem que haja qualquer tipo de imposição externa.
Em relação ao depósito necessário, ele ocorre em circunstâncias excepcionais quando o depositante está diante de um perigo iminente e não consegue manter o bem sob sua guarda devido a alguma necessidade urgente, sendo preciso entregar o bem a outra pessoa para preservá-lo. Nessa situação, o depósito não é realizado por vontade própria, mas sim como uma medida de proteger o bem diante do risco iminente, sendo o depositário responsável pela sua guarda. A legislação trata dessa situação reconhecendo a urgência e a necessidade de preservar o bem em face do perigo. Além disso, o Código Civil também prevê no artigo 647 que o depositário não pode recusar o bem, pois a situação exige uma ação imediata de preservação da coisa. Um exemplo é em uma situação de incêndio ou desabamento. Uma pessoa ela pode entregar seus pertences a um vizinho ou estranho por falta de tempo ou possibilidade de procurar outro lugar mais seguro para que este os guarde até que o perigo tenha passado. Já o depósito judicial é realizado em razão de uma ordem judicial em que o bem é entregue a um terceiro ou a um dos litigantes durante um processo judicial por decisão do juiz, tendo como objetivo garantir a preservação do bem até que a disputa sobre ele seja resolvida. O juiz pode determinar o depósito de bens por razões diversas, como garantir que o bem não seja danificado, perdido ou prejudicado durante o curso de um processo judicial. O Código Civil prevê o depósito judicial em diversas situações, mas principalmente em ações onde o juiz, por uma questão de segurança jurídica, impõe que determinado bem seja entregue a um depositário judicial, que pode ser uma instituição ou pessoa indicada pela Justiça. Por exemplo, em uma ação de separação, um dos cônjuges pode ser ordenado a entregar o veículo comum ao juiz ou a um terceiro para que ele fique sob custódia enquanto o julgamento de partilha não for finalizado. E esse depósito judicial tem fundamento no artigo 1228 no Código Civil, no artigo 647 no parágrafo 2º do Código Civil e no artigo 539 do Código Civil. Sobre a responsabilidade do depositário, o dever principal dele é de custodiar o bem com os devidos cuidados como se fosse dele. E essa obrigação ela implica não apenas a conservação do bem em boas condições, mas também a restituição no estado em que ela foi recebida, exceto se houver ali deterioração natural pelo uso ou pelo tempo, e conforme acordo entre as partes. E um aspecto importante da responsabilidade do depositário é que ele não pode usar o bem depositado sem a expressa autorização do depositante. Se ele fizer isso e ocorrer perdas e danos, ele será responsabilizado por estes, por culpa ou dolo, incluindo a necessidade de pagar a indenização que abranjam juros e correção monetária sobre o valor do bem. E em situações de perda ou deterioração do bem por força maior ou caso fortuito, o depositário ele pode ser exonerado da responsabilidade, desde que ele consiga provar que tais eventos eram de fato imprevisíveis e inevitáveis, e que o resultado teria ocorrido mesmo se o bem estivesse sob a guarda do depositante. Além disso, o depositário deve agir com transparência e lealdade, informando ao depositante sobre quaisquer eventos ou risco que possam afetar ali o bem depositado. E a violação desses deveres de informação também pode gerar responsabilização. E por fim, caso o depositário ele se recuse a devolver o bem após a solicitação do depositante, ele poderá ser compelido judicialmente a fazer e poderá ter que arcar com as penalidades adicionais e danos morais, dependendo do prejuízo causado ao depositante. Já a extinção do contrato ela pode se dar por diversas maneiras, sendo as principais delas a restituição do objeto depositado, o vencimento do prazo estipulado, a morte do depositário, a rescisão por mútuo acordo, a extinção do objeto depositado, pedido de restituição antecipada, a incapacidade das partes, infração de obrigações contratuais. Em todas as situações, a extinção do contrato
de depósito, ela segue a lógica de finalizar a obrigação do depositário em relação ao bem e também assegurar que o depositante recupere sua propriedade, ou seja, compensado adequadamente por qualquer perda ou dano resultante de uma rescisão inapropriada ou de atos ilícitos do depositário.